1 Coríntios 6. Rogério. Todo mundo achou? Está marcado aí já com a fitinha, não é? Então vamos ler a partir do versículo 1. Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, a levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos? Ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar as coisas menores? Não sabeis que iremos julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Assim, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menor estima na igreja? Digo isso para vos envergonhar. Será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? Entretanto, um irmão leva outro irmão ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Por que não sofreis o prejuízo? Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça e cometeis a fraude, e isso contra os irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem os que se submetem a práticas homossexuais, nem os que as procuram, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem caluniadores, nem os que cometem fraudes herdarão o reino de Deus. Alguns de vós éreis assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém? Eu tenho certeza que você vai ficar escandalizado com o texto de hoje, porque assim como o texto de semana passada nos soa estranho, e antes de entrarmos na exegese do texto, nos soa estranho não porque as escrituras, ou o texto de Paulo, no caso, ou a primeira carta aos Coríntios, se tornou antiquada, porque o nosso sistema judiciário, ou a nossa cultura, ou o nosso modo de vida se tornou extremamente mais sofisticado do que há 2000 anos atrás. Mas porque nós, enquanto indivíduos, nos deixamos levar e somos influenciados pelo mundo ao nosso redor de maneira mais categórica do que as escrituras. Essa, no final da história, é o resumo do problema que a gente enfrenta em tantas vezes tentar, como é visto, né, entre as igrejas e pastores, tentar driblar o texto para, quem sabe, amenizar um pouco as exigências que Paulo faz nesta carta. Vamos entrar então no texto, lembrando que Paulo vai dizer no capítulo 5, texto de semana passada, no versículo 12 especificamente, ele vai dizer assim: pois o que me importa é julgar os que são de fora, não julgais vós os que são de dentro, mas Deus julga os que são de fora, expulsai esse imoral do vosso meio. Vocês lembram que Paulo está tratando de um caso na igreja em que um membro daquela igreja estava tendo um caso com a madrasta, não é isso? Todo mundo lembra desse texto semana passada. E ele vai chamar os coríntios à atenção pelo fato de que eles se achavam extremamente sábios, não é? Julgavam Paulo, colocavam Paulo na lupa, mas não eram capazes de julgar um caso de imoralidade dentro da própria igreja, não é?
E aí ele termina falando que os do mundo não era problema dele, nem problema da igreja, mas os de dentro eram problema da igreja, a igreja deveria julgá-los, né? Julgá-los no sentido de que aquele caso era um caso de imoralidade que precisava ser resolvido. Então, a expressão aqui, que tem a ver com o julgamento, ainda está sendo tratada. Na verdade, tem um jogo de palavras, né, que Paulo vai trazer para a conversa, porque Paulo era o centro do juízo dos coríntios, não é isso? Eles eram os sábios, eles eram os que sabiam tudo, os espirituais, né? Os teologicamente maiores até do que o próprio Paulo, que, segundo os estudiosos, em lendo a carta aos Coríntios, se tornou, de certa forma, antiquado. E aí Paulo continua com a ideia do julgamento. Vocês me julgaram, né? Vocês acham que vocês podem me julgar, mas eu não estou debaixo do julgamento de vocês, ele vai dizer, porque eu sirvo a Deus, e quem me julga é o Senhor. Ele vai chegar a dizer que nem ele mesmo julga a si mesmo, né? Porque tudo que ele iria fazer, ele iria prestar contas a Deus, que era o seu Senhor, e ele era servo, então, de Deus a quem iria prestar contas. Agora ele continua trabalhando a ideia de julgamento. E ele vai, no versículo 1, usar uma expressão bem interessante no grego, que é de alguém que está realmente escandalizado com o posicionamento da igreja e com a atitude de alguns dentro daquela igreja. A expressão na minha versão está assim: atreve-se alguém entre vós, não é? E termina assim, né? Dar queixa contra o outro, levar a questão para ser julgada pelos injustos e não pelos santos. E se você ler no grego, você vai ver que Paulo está extremamente, uma expressão que eu poderia usar aqui, injuriado, né? Injuriado, escandalizado. Tanto que o seu argumento aqui no 5, ele não é um argumento linear, como normalmente o Paulo usa. É realmente um desabafo de alguém que está escandalizado, frustrado, né, com o que aquela igreja havia aceitado dentro do seu corpo de membros, né, de membresia, como normal. E aí ele vai dizer, né, que parece, segundo o texto, que alguém entrou em um tribunal de justiça do seu tempo contra um irmão da igreja. Os motivos a gente não sabe, porque não é trazido que tipo de problema aconteceu. Mas um membro da igreja processou outro membro da igreja em um tribunal da justiça romana. E aí Paulo vai trazer umas expressões bem interessantes aqui, que ele fala assim, né? Eu vou ler de novo aqui para a gente contextualizar. Atreve-se alguém entre vós, quando há queixa de um contra o outro, levar as questões para serem julgadas pelos injustos e não pelos santos. A expressão injusto aqui, ela tem dois sentidos, ela é ambígua. Primeiro aspecto é que, segundo os historiadores, o tribunal romano, e principalmente nessas colônias romanas, ele era um tribunal muito imparcial, porque normalmente se levava em conta o status social e a categoria social. Os nobres, eles eram sempre bem beneficiados, a ponto de que, por exemplo, quando havia necessidade de um jurado, os jurados eram sempre ricos e membros da elite da sociedade, não havia pobres entre os jurados, então era uma coisa bem parcial. Alguns vão chegar a dizer que esses juízes, né, não pense juízes nos termos que nós temos hoje, mas no final da história eles tinham o mesmo papel. Eram também cargos políticos colocados por Roma e que aceitavam suborno. Aceitavam suborno e aquele que tinha mais dinheiro ia ganhar a causa, né? Então, para você ter noção, um pobre, segundo a literatura que eu li, não conseguiria processar um rico. Ele nem sequer iria dar entrada em um processo, porque não iria ser aceito. Você vê, a gente está falando de 2000 atrás, uma sociedade extremamente hierárquica, né? E politizada, porque Roma era totalmente político. Então, Paulo não vê com os bons olhos os juízes institucionalizados, né, colocados nessas instituições por Roma. Não vê. O primeiro aspecto é esse. Segundo aspecto que a expressão injusto aqui tem é oposição a santos, no mesmo versículo.
Então, você tem de um lado os santos, os crentes, né, o povo de Deus, e do outro lado os injustos, no sentido de não serem justificados, no sentido de não serem santos. Então você tem, nesse primeiro momento, uma estupefação de Paulo pelo fato de que a igreja, os membros da igreja estavam levando problemas internos para serem julgados por pessoas que eram injustas, pessoas que eram corrompidas e também por pessoas que não sequer tinham discernimento espiritual para tratar de certas coisas que eram questões internas da igreja. Até aqui você entendeu, né? E aí, tem um outro aspecto aqui, que vai ser tratado mais para frente, mas eu posso salientar para a gente ter um panorama. Que a gente pensa num tribunal nos nossos termos, né? Um fórum e tal. Na verdade, o tribunal era aberto, era em praça pública. E qualquer um que passasse poderia parar para ouvir os argumentos, as acusações. Isso normalmente não terminava bem. Vocês vão lembrar, por exemplo, de Atos 18, quando Paulo é levado até um tribunal, na própria Corinto, né? E aí o tribuno não vai julgar, porque vai falar que é uma questão religiosa, ele não se mete nesse tipo de coisa. O que os judeus vão fazer? Eles, não muito contentes com o posicionamento do tribuno, eles vão linchar Sóstenes em frente ao tribunal. Eles quebram o cara no pau. E o tribuno simplesmente ignora aquilo. Então, você vê que a coisa era tão ruim, que era um julgamento em praça pública, todo mundo ouvia, todo mundo participava, era um espetáculo, né? E na maioria das vezes, quando aquele que foi o autor da sentença, né, se achava injustiçado, as pessoas ainda eram linchadas. Você vê o nível da coisa que era muito ruim, né? Então, Paulo, quando está estupefato, também está estupefato com o fato de que problemas internos estão sendo tornados públicos, né? Vergonhosos, escandalosos, em um lugar que deveria ser referência para a Coríntios do século I, visto que era a única igreja cristã em uma cidade grande, extremamente iníqua. Aí ele vem aqui no versículo 2, né, traz um aspecto teológico bem interessante. Ele diz assim: ou não sabeis que os santos julgarão o mundo? E aí, se você for até Daniel 7, 22, você vai ver que na visão de Daniel, o julgamento foi entregue aos santos, e os santos eram o povo de Deus, né? Tanto que essa perspectiva teológica de que o povo de Deus julgaria o mundo, né, era do judeu do primeiro século também, que Paulo transfere para os crentes, o povo de Deus. Segundo Paulo, não são os judeus de sangue, mas são aqueles que descendem da fé. Então, segundo Paulo, o julgamento do mundo, o julgamento escatológico no final dos tempos, iria ser feito por Deus com a participação dos crentes. Se você perguntar, mas como será isso? Não sei. Ninguém no final da história escreveu de maneira mais, eu diria, rebuscada, mais profunda sobre o tema. Mas o tema, ele é veterotestamentário e neotestamentário, que Deus irá julgar todas as nações e os cristãos, né, e o povo de Deus julgará com Deus todas as nações. Então, se você nunca ouviu falar nisso, saiba agora, né, que a igreja, ela está aqui como a ferramenta de Deus para a transformação do homem através do Evangelho, através do convencimento do Espírito Santo, através do testemunho de transformação, mas a igreja no final dos tempos será, junto com Deus, juíza das nações, das iniquidades, dos pecadores. Interessante, né? Nós estaremos lá. E aí ele vai dizer, se vocês vão julgar o mundo, né, vão ser convidados por Deus a participar de um juízo sobre o mundo. E o mundo está falando do mundo de iniquidades, né? E se o mundo será julgado por vós, como sois incapazes de julgar coisas tão pequeninas? Aí o contraste é esse, né? O povo de Deus que será convocado por Deus, convidado por Deus a ser juiz das nações, não consegue julgar um caso interno tão pequeno. Paulo falou, olha o tamanho da falta de compreensão de quem vocês são, do que ou para que vocês foram chamados, né? Vocês sequer têm a
compreensão do tamanho do convite, do tamanho do chamado de Deus para vocês, né? Aí ele vai dizer no versículo 3, não sabeis, aqui a coisa ainda fica, eu acho, um pouco mais cosmológica, né? Não sabeis que iremos julgar os anjos. E aí, vocês sabiam disso? Que a igreja irá julgar os anjos. Há uma discussão, que tipo de anjo Paulo está falando aqui? Os anjos de Deus, os anjos decaídos, né? Não há uma palavra final quanto à questão, né? Mas a maioria defende que se trata do diabo e seus anjos, né? Que serão juízes. Apocalipse fala que eles serão julgados e lançados no lago de fogo e enxofre, assim como a morte e todos aqueles que não foram achados no livro da vida. E a igreja será participante desse juízo. Então, Paulo está dizendo para a igreja, vocês serão juízes das nações, junto com Deus, juízes dos anjos, não é? E aí ele fala, se vocês irão julgar os anjos, versículo 3, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Ele está falando das coisas rotineiras, né? A igreja precisa ter um juízo maduro, espiritual, aperfeiçoado do cotidiano, porque ela será juíza das nações e dos anjos. Até aqui todo mundo está acompanhando, né? Assim, versículo 4, quando tendes negócios desta vida para serem julgados, vocês constituís como juízes os que são de menos, a minha versão está assim, né? Os que são de menos estima na igreja. Em algumas versões, os que são desprezados na igreja. E a ideia aqui é de que os juízes, né, que julgavam nesses casos, juízes romanos, né, eles não eram considerados nada pela igreja. Eles não tinham um status espiritual para a igreja, não eram hierarquicamente mais validados, né, para julgar coisas que eram pertinentes ao povo de Deus. E ele está falando, se vocês vão julgar as nações, se vocês vão julgar os anjos, vocês estão convidando iníquos, pessoas pecadoras, ímpias, injustas, para julgar as causas de vocês, sendo que eles serão julgados por vocês. Percebe que é uma inversão, né? Se os santos, né, o povo de Deus vai julgar o mundo, como é que eles podem ser nossos juízes? Há uma inversão total aqui. E aí ele vai dizer, leu 4 de novo, assim quando tendes negócios desta vida para serem julgados, constituís como juízes os que são de menos estima na igreja, ou os que não significam nada para a igreja, né? Digo isso para vos envergonhar. Então Paulo, na verdade aqui, essa expressão soa estranha, parece que Paulo está querendo fazer com que eles passem vergonha, mas não é, a própria situação é vergonhosa, e ele está expondo isso, né? Está tornando isso algo bem claro, bem óbvio. Aí ele diz, versículo 5, digo isso não para vos envergonhar, mas será que não há entre vós ao menos um que seja sábio para julgar as questões entre seus irmãos? E aqui tem um tom de ironia, porque eles se gabavam da sabedoria, não é? Lembra, a gente estudou isso o tempo todo, a sabedoria grega, os filósofos e tal. E aí Paulo está dizendo, vocês são sábios, né? Até a mim vocês julgaram, mas vocês não conseguem encontrar um sábio dentro da igreja que possa julgar essas coisas menores, a ponto de vocês levarem questões internas para que os ímpios julguem por vocês. A gente pode parar por aqui e fazer uma aplicação aqui, né? Pois então, no mundo que nós vivemos, isso é muito comum, né? Muito comum. Eu conheço pessoas que processaram a igreja, não processou só o irmãozinho, processou a igreja inteira porque se achou injustiçado. Não é um caso, não, alguns casos, né? Eu venho de igreja centenária, né? E a gente pode realmente conversar sobre alguns casos de processo contra a igreja, processos que realmente reivindicavam algum tipo de injustiça por funcionários, membros da igreja, e por outros que se acharam de alguma forma injustiçados. Contra crentes, antes de se perder as contas, né? Você tem todo tipo de questão sendo levada em conta. É claro que, deixar um ponto aqui bem elucidado, não se trata de crime. Não é isso que está sendo tratado no texto.
Não há um assassino aqui, um pedófilo, né? Ou alguém que cometeu algum tipo de delito digno de uma pena, como prisão ou algo do tipo, né? Isso que está sendo tratado. Até porque Paulo vai dizer que o governo é algo que Deus organizou para a espada, né? Para o juízo mesmo. Mas as questões menores, né, as questões internas, como está sendo tratado aqui, embora a gente não saiba que tipo de coisa foi, se uma sociedade desfeita ou mal desfeita, né, e alguém se sentiu injustiçado, ou se alguém falou mal, né, e o outro se sentiu publicamente também envergonhado, a gente não tem esse acesso, né, não sabe que coisa foi, a não ser o fato de que Paulo fala que eles não são capazes de julgar coisas pequenas, coisas do dia a dia. Então não me parece que foi algo muito grave nesse nível de prisão, né? Mas algo realmente que deixou aquele que entrou com a ação se sentir injustiçado e por isso ele vai entrar nos tribunais. Então, o grande aspecto do texto é justamente você que se sente de alguma forma prejudicado por alguém de mesma fé que você, se sente prejudicado e injustiçado num nível a ponto de julgar a sua causa maior do que a igreja, porque a igreja é exposta nessa hora. Entende isso? A questão toda é, eu me senti injustiçado por fulano, mas fulano é da mesma fé que eu. Então o meu nível de insatisfação ultrapassa o fato de que a igreja precisa ser imaculada. E aí você, quando torna isso público, você expõe a igreja e expõe a vergonha pública, expõe o evangelho, a ponto de, no tempo dos Coríntios, provavelmente os de fora dizerem assim, vocês não são os diferentões, né? Não são vocês que falam de amor, de perdão? E como é que vocês estão processando? Como é que vocês estão entrando com uma ação pública assim? Vocês não são diferentes da gente, né? É isso justamente que está sendo colocado por Paulo. A falta de identidade da igreja. A igreja não se identifica como o povo escatológico de Deus, aqueles que julgarão as nações. A igreja se identifica com o mundo secular. A igreja se identifica com aqueles que, se achando de alguma forma injustiçado, como falei tantas vezes aqui, se acham no direito de buscar uma indenização. E aí no final da história a gente precisa realmente fazer esse tipo de análise, né? Embora isso soe estranho para a gente, até que ponto eu me acho maior do que o corpo de Cristo, do que realmente o povo de Deus, do que aqueles que comungam da mesma fé que eu, a ponto de tornar realmente o problema público e entrar com o processo contra o outro. Paulo vai dizer, vocês não entenderam nada, vocês não sabem quem vocês são. Então, se você algum dia se sentiu injustiçado por alguém de mesma fé que você, segundo as Escrituras, você não deve processá-lo. E aí entra uma outra questão, mas eu vou fazer o quê, pastor? Aí Paulo vai dizer, não tem ninguém sábio nessa igreja. Que interessante isso, né? Porque se a última coisa que você vai pensar é procurar alguém na igreja para julgar um problema que você acha que só pode ser julgado pelo STF, pelo STJ, pelo Tribunal de Justiça, sabe-se lá da onde. Não tem ninguém, porque se não tem ninguém, tem um problema. Era para ter. Porque o Espírito Santo, ele distribui dons, inclusive o dom de sabedoria. É uma característica que o Espírito Santo derrama sobre a igreja. Não há entre vós, vocês não são sábios, mas não há ninguém que possa julgar. E se há, você não acha que ele seja capaz, através do Espírito Santo, de dar uma palavra realmente que ponha ordem no problema? Percebe isso? Então, quando a igreja torna a questão pública, entra com o processo, ela não somente está expondo a igreja, mas ela está dizendo que naquela igreja não tem ninguém capaz de dar uma palavra que solucione o problema. Me diga você, esse texto é um texto bom para levanta a mão aí quem tem alguma dúvida, né? Porque fica pipocando na cabeça da gente, caramba, que estranho, mas então eu vou me sentir injustiçado. E se o cara fez um negócio, por exemplo, emprestei para ele o meu carro, o carro voltou todo amassado, né? E ele falou, se vira nos 30 aí. Não tá certo. Eu vou processar, né? Ou, sei lá, né?
falou mal de você do palanque. Fulano não vale nada, que ele é um ladrão safado. A gente vê muito isso no período de política, né? Um acusando o outro. E às vezes são crentes de partidos diferentes, né? Como o Malafaia, por exemplo, eu posso falar, um homem público, vive metendo a boca nos outros e às vezes é de mesma fé, né? Então, aí o outro se sente injustiçado, faz o quê? Mete um processo, calúnia e difamação. E todo mundo está achando isso lindo. Fulano venceu, fulano perdeu. Cara, isso é carnalidade do pior tipo, condenado pelo apóstolo Paulo aqui com todas as letras. Inclusive, não tem como você ler esse texto e entender de maneira diferente. Não tem como. Para fazer isso, só entrando numa de Ed Renekiewicz dizendo que tem que atualizar. Só desse jeito. A ordem de Paulo é clara. Vocês precisam ser maduros para resolver os problemas de vocês internamente. Precisam ser. É necessário que haja pessoas crentes maduros, sábios, para darem uma palavra realmente que ponha ordem e que sane a questão. Essa questão precisa ser resolvida internamente, ela não pode ir para público. Aí eu penso, aqui eu acho que ninguém nunca processou ninguém, né? E acredito que nem vai fazer. Inclusive, eu posso citar isso, né, sem citar nomes. Eu estava participando de uma reunião de pastores, onde alguns pastores estavam se sentindo aviltados com alguns procedimentos da convenção. E muitos estavam falando de um processo, né? E, cara, eu me lembro disso, eu falei, é o caminho que parece ser claro, mas quando nós fizemos isso, a gente está fazendo o contrário do que a Bíblia diz. Já perdemos. Não vai ter jeito. Se você fizer isso, você pode sair ganhador, mas já perdemos. Porque a orientação de Paulo é para ser tratado internamente. E se o indivíduo não quiser ouvir? Né? Você trouxe a questão, vamos supor que aqui aconteça um caso assim, né? Prejuízo, você tomou um prejuízo feio. E aí, né, você fez segundo a orientação bíblica. Não vou processar, embora eu esteja morrendo de vontade de vê-lo pagar, né? Eu vou levar para um sábio da igreja. Aí você chama o Beto. O Beto, né? Espírito de sabedoria. O Beto, meu querido, senta aqui, né? E aí o Beto, eu acho que você precisa ressarcir ele em X. Não é isso, Beto? É isso aí, tá certo. E aí, aquele que causou prejuízo diga, o problema é de vocês, eu não vou fazer, eu não vou. E agora, pastor? Eu vou ficar no prejuízo? Agora eu posso processar, né? Não. Paulo vai continuar dizendo. Versículo 6. Entretanto, um irmão leva o outro ao tribunal, e isso perante os incrédulos. O fato de terdes processos judiciais uns contra os outros demonstra que já estáis derrotados. Então, voltando, né, vai dizer, vocês estão levando para juízes incrédulos. O fato de ter processos judiciais, ainda que você ganhe, já é derrota. Porque você ganhou em instâncias materiais, né? Vai lhe ressarcir alguma coisa, mas espiritualmente é uma derrota terrível, né? Que realmente para consertar depois, sabe-se lá o que é necessário. Aí ele vai dizer assim, já estáis derrotados. Agora o B do 7 é que é ruim de engolir, mano. Em vez disso, por que não sofreis a injustiça? Em vez disso, por que não sofreis a justiça? Por que não sofreis o prejuízo? Na teologia paulina, o certo é ficar no prejuízo. Não concorda? Problema seu. O problema é seu. Porque Jesus foi injustiçado. Jesus foi aviltado. E Paulo, na verdade, está repetindo os ensinamentos do próprio Cristo, que disse, se te baterem numa face, devolva, né? Com mais força. É isso que Jesus fala? Não. Dá outra face. Porque o cristianismo não é a religião da retaliação. É a religião de quem vai tomar um prejuízo, mano. O chamado é para ficar no prejuízo e não retribuir. Jesus fala, se lhe processarem
numa túnica, dê também a capa. Não é isso? Se me obrigarem a andar 1 milha, ande 2. Não retribua mal com mal. E aí, no final da história, o que Paulo está dizendo, voltando, é que o grande valor do reino de Deus não está em sair na vantagem ou buscar a justiça do mundo, que ela não existe. No final da história, ela não existe. O grande segredo do cristianismo está em aceitar o sofrimento e perdoar. Porque você não fica no prejuízo. Qual é o problema, Paulo dizendo? Qual é o problema de ficar no prejuízo? Qual é o problema de se sentir injustiçado? O cristianismo todo sempre foi desse jeito. E se fosse aqui Paulo colocar na mesa sobre injustiça, ele teria realmente muita coisa para dizer. Muita coisa aconteceu contra Paulo por parte dos judeus, por parte dos cristãos, por parte dos romanos. Mas você não vê Paulo entrando com uma ação contra ninguém. Ele pode até ter se defendido, não é? Em tribunal, mas isso porque ele foi processado, era uma defesa, mas ele não vai se sentir injustiçado a ponto de se achar no direito de processar as pessoas em busca de uma justiça que ele sabe que não existe, porque a única justiça 100% válida é a justiça de Deus. E aí, no final da história, qual é o problema que a gente tem com isso? O problema é que a gente tem o dia inteiro, toda hora. Ficar no prejuízo, tomar o prejuízo não é uma coisa que a gente aceita bem, não é? Nessa hora o cristianismo não funciona muito bem, não. Se o cara bater na minha cara, no lado da minha face, ele vai tomar um socão, ele nunca mais vai fazer isso, né? Eu fui criado nessa realidade, né? Venho do Rio de Janeiro e lá, pelo menos quando eu era criança, agora mudou um pouco, né? Agora as pessoas não estão tão corajosas mais porque o final é trágico. Mas antigamente ainda era olho por olho, dente por dente, né? Você tinha que bater de volta, senão você virava o que ia ser espancado todo dia, né? Então, eu fui criado assim. Minha mãe falava, já contei isso para vocês? Ou sei lá, já contei, deve ter contado. Minha mãe ensinava assim: se entrar chorando, apanha. Resolve na rua. A teologia da minha mãe é a reversa da de Paulo. A de Paulo resolve internamente. A minha mãe resolve na rua. Não entra para casa chorando, trazendo seus problemas na rua, não. Se entra chorando, vai tomar uma surra. E aí, o que a gente tinha que fazer? Me bateu, devolver, cara. Era assim, criado desse jeito. Reativo o tempo inteiro, né? Ia para a escola, brigava do lado de fora, brigava por causa de pipa, brigava por causa de futebol, sempre devolvendo. Que era sempre um tentando subjugar o outro, né? O mundo masculino, antigamente, era dessa forma. A gente cresce assim, né? Então, se o cara me dá uma fechada no trânsito, eu dou uma fechada de volta. Não é isso? Se o cara me xingou, eu xingo de volta. Se me ofendeu, eu ofendo de volta. Se me caluniou, eu processo. Se me bateu, eu espanco, né? É sempre uma tentativa de buscar uma justiça que não é justiça, é subjugação, não é? Humana e carnal. Enquanto na teologia paulina, que é a teologia de Jesus, por que você não fica no prejuízo? Isso é nobre no reino de Deus. Aguentar, não é? Aguentar calado. Pensa nisso, cara. O que Paulo está falando para a igreja aqui? O que é aguentar calado? Engolir o sapo. Não, isso eu não suporto. Por favor, isso não tem como. Agora ele vai ouvir, né? Agora ele vai sentir a fúria. Isso é carnalidade, irmão. E a igreja estava vivendo isso. Eles se achavam espirituais por causa da manifestação dos dons espirituais. Falavam em línguas, não é? Profetizavam. Mas um processando o outro, um expondo o outro à vergonha pública, expondo o evangelho à vergonha pública, se achando no direito. É uma palavra que a gente adora usar, eu tenho meus direitos, né? Mas a pergunta que fica é: até que ponto o meu direito ele perpassa o sofrimento de Cristo, a ponto de Jesus aguentar ser injustiçado, mas eu não suporto? Não faz sentido. Então, se alguém fizer alguma coisa contra você, suporte. Se alguém lhe deu um prejuízo, aceite. Se alguém tentou contra você, ore por ele. Se alguém bater na sua face, dê outra face. Difícil? Claro. Absolutamente difícil. Difícil para você, difícil para mim, difícil para qualquer um. Mas esse é o povo de Deus.
Esses são os nascidos de novo. Esses são os que vivem o evangelho como precisam ser vividos. Qualquer outro comportamento diferente disso é carnal. Que Paulo vai tratar numa lista aqui terrível, né? A lista de Paulo é terrível. Então ele vai dizer, isso aqui também tem um desdobramento bem interessante. Por que não sofreis o prejuízo? Versículo 8. Cara, o versículo 8 eu fiquei, mano, o que ele está falando? Eu fui em vários comentários. Falei, não é isso, né? Mas é isso mesmo. Sabe o que o Paulo está dizendo? Olha isso aqui. Ele dá uma inversão aqui. Você está se sentindo injustiçado, aí processa o outro. Aí ele vai dizer assim, mas sois vós mesmos que fazem a injustiça. O que Paulo está falando é que quando o outro busca a justiça, através de juízes iníquos, ele é injusto. E aquele que causou dano a ele acaba se tornando vítima. Pensa nisso. Eu pensei, não, cara, isso não faz nem sentido. Paulo deve estar falando de outra coisa. Mas ele está falando disso mesmo. O fato daquele que é justificado por Deus, que é a expressão que vai ser trazida aqui, não por mérito, pela graça, não é? A justificação é pela graça, nós não merecemos, nós somos pecadores, nós somos iníquos, nós merecemos a condenação, mas por causa do amor de Cristo, pela graça de Cristo, Ele nos perdoa e derrama a graça sobre nós e nos transforma em pessoas justas, né? Ele vai trazer isso aqui. Quando nós achamos que o nosso direito é maior do que o Evangelho, nós somos os injustos agora. Nós nos tornamos do mesmo tipo dos iníquos, do mesmo tipo dos juízes seculares, do mesmo tipo de gente que não herdará o reino de Deus, que é o que Paulo vai trazer aqui nesse texto. Tu pensa nisso? Aí virou. Aí o cara que ele causou dano agora é vítima. Porque ele errou, eu sei lá quais foram as intenções dele, não me interessam as intenções, porque não é sobre intenções isso aqui, mas quando eu não consigo me colocar no lugar de Jesus como vítima, como aquele que sofreu, como aquele que foi aviltado, e me levanto a ponto de exigir os meus direitos, o injusto agora sou eu, porque eu deixei de ser justificado. Eu deixei de ser aquele que experimentou a graça salvadora de Deus. Eu deixei de ser aquele que experimentou o perdão de Deus sem ter feito nada por isso. Eu tenho direitos. Você é injusto, vai dizer Paulo. Aí ele vai dizer assim, olha só, versículo 8, grifa aí, cara, marca o passa-texto nisso aí. Mas sois vós mesmos que fazeis injustiça aí e cometeis a fraude contra vossos irmãos. Vós quem? Vós os que processaram. Vocês inverteram? Você estava no prejuízo, não estava? Que triste, não era para ter acontecido. Era para ter procurado alguém sábio da igreja, alguém que desse uma palavra de ordem, alguém que trouxesse realmente uma reconciliação. Mas a partir do momento que você tira da esfera espiritual e leva para o mundo, você é o injusto agora. Você é o defraudador agora. Porque você está trazendo prejuízo para a igreja. Porque você está trazendo prejuízo para o evangelho. Você está trazendo prejuízo para o reino de Deus. Amém? Pesado, né? E aí ele continua e vai ficar mais pesado porque ele está falando da injustiça, né? E a injustiça aqui agora é processar. Aí ele vai fazer assim no versículo 9. A invertida é essa aqui, ó. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Caramba! Agora Paulo colocou os que processam na lista dos que não herdarão o reino de Deus. Ele não está dizendo que quem fez isso vai perder a salvação ou algo do tipo. Ele está dizendo que esse tipo de comportamento é o tipo de comportamento de pessoas que não foram transformadas, que não pertencem ao reino de Deus. Por isso não herdarão, né? E olha a lista aqui, eu li, né? Vocês acompanharam aí. Injusto está aqui no mesmo nível, na verdade. Se eu for levar em consideração as listas do mundo antigo, em que o primeiro item tem sempre hierarquicamente maior valor do que os outros, né? Até numa lista de nomes, os primeiros são os hierarquicamente mais importantes. Paulo está dando uma ênfase maior em injustiça, por isso vem primeiro na lista. Como, não que seja mais grave, mas ele quer salientar como algo realmente hediondo, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? E os injustos têm o mesmo tipo, não é? Mesma categoria, com o que ele vai dizer agora. Não vos enganeis, nem imorais,
E imoral era aquele que vivia uma vida lasciva, né? Que buscava a prostituição, esse tipo de coisa. O injusto é do mesmo nível, né? Ele vai dizer, imorais, idólatras, que eram os pagãos, né? Que adoravam lá as entidades, os deuses gregos e romanos, né? Que viviam também uma vida de imoralidade. Paulo vai salientar aspectos bem sexuais aqui no início dessa lista, até porque o versículo 12 em diante vai ser o tema, né, da sua carta. E ele já está, na verdade, introduzindo outro assunto que provavelmente era um problema também daquela igreja de imoralidade sexual. Então ele vai dizer, os injustos estão no mesmo nível dos imorais, né? Os idólatras, que também viviam uma vida de imoralidade, adúlteros, né? Aqueles que tinham sexo fora do casamento, eram adúlteros, que traíam suas esposas, que procuravam prostitutas, né? Nem os que submetem, aqui você tem duas palavras aqui, né? Os que se submetem à prática homossexuais, nem os que a procuram. É interessante aqui porque o primeiro, os que submetem a práticas homossexuais, a palavra no grego tem a ver com homem macio. É interessante, né? A linguagem usada é bem semelhante com a maneira como a gente descreve, né? O homem que é efeminado, né? Homem macio, homem sem virilidade. Na verdade eram homossexuais mesmo, femininos, né? Que se comportavam de maneira feminina. Muitos vendiam até o próprio corpo, né? Como garotos de programa. Então é disso que ele está falando. A gente pode dizer, né? Mais ou menos a ideia de Paulo as que se submetem a práticas homossexuais eram os passivos, homossexuais passivos, e os que as buscam eram homossexuais ativos, que procuravam esse tipo de relacionamentos. Então, assim, não entre na pira de querer salientar a homossexualidade aqui como um problema maior. Está no mesmo nível daqueles que trazem prejuízo para a igreja, segundo Paulo. Por isso ele está dando uma lista. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, né, que ele já trouxe na outra lista, nem caluniadores, nem os que cometem fraude, e agora ele joga de novo, né, a ideia da fraude de trazer prejuízo, herdarão o reino de Deus. Quer trazer injustiça? Você tem direitos, e você acha que os seus direitos eles são maiores do que a necessidade da preservação do corpo de Cristo, você é um injusto. E se você é um justo, você está no mesmo nível de moralidade dessas pessoas. Estes não herdarão o reino dos céus. Olha a gravidade, para onde que Paulo está indo aqui, você vê como ele está realmente extremamente injuriado, né? A expressão que eu trouxe aqui. Mas para a lista não terminar assim, né? E para o argumento de Paulo no versículo 6 não terminar negativo, ele traz agora uma palavra para a possibilidade do arrependimento, né? Aí ele vai dizer no 11 assim, ó, alguns de vós eres assim, antes vocês eram assim, mas fostes lavados, santificados e justificados em nome do Senhor. O que Paulo está dizendo? Essa era a vida que vocês tinham antes, mas vocês foram lavados no sangue de Cristo, tornados alvos, né, branco, purificados das iniquidades. Vocês foram santificados, tornados santos por Jesus, não santos porque não pecavam mais, mas santos porque se submetendo realmente ao senhorio de Cristo, os pecados eram perdoados a ponto de você ser separado como povo santo de Deus, né? O santo aqui tem a ideia de algo exclusivo de Deus, separado do mundo, separado da iniquidade, e justificados, tornados justos, né? Não pelo mérito de vocês, mas porque Deus assim o quis, fazer de vocês justos, no sentido de que os pecados são levados sobre Cristo, as nossas transgressões são perdoadas, por isso somos justos. Vocês eram pecadores, iníquos, imorais antes, agora vocês são o povo de Deus. E ele vai dizer, justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Se pudesse colocar uma frase aqui a mais, portanto, vivam dessa forma. Não tem, né? Mas é a conclusão que segue.
Portanto, vivam como um povo lavado, santificado e justificado por Deus, cujos valores são os valores do reino de Deus, o povo de Deus que julgará as nações, que julgará os anjos e que enquanto nessa terra estiverem, antes da vida de Jesus, precisam ser exemplo e referencial da graça e do amor de Deus. Mano, que texto! Um desafio e tanto para uma sociedade em que nunca se tornou tão, eu diria, conhecida, pública, o relacionamento da sociedade com os tribunais, né? Sejam eles o STF, o STJ, coisas que a gente há anos atrás nem sequer percebia a existência, né? Então, no argumento de Paulo não há justiça nesses tribunais. Há uma ilusão, porque a justiça verdadeira é a justiça de Deus que irá julgar todas as nações. Portanto, submetam-se ao prejuízo, submetam-se ao sofrimento, porque quando sofremos as injustiças, nós comungamos do sofrimento de Jesus naquela cruz, até que venha a justiça de Deus. Amém?